Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós. A Bíblia diz que Ele é nome sobre todo nome. Não há outro além dele. Ele é o único mediador entre Deus e homens. Ele é o dom gratuito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para que nem ninguém se glorie em vossas obras. Antes glorificai a Cristo através das boas atitudes que Ele produz em nós, do qual Deus agrada. Um sacrifício vivo, um culto racional, onde através das boas atitudes é um culto de ação de graças, através do bom procedimento, segundo o proceder do coração, perseverantes no amor, como ele está nos dizendo no dia de hoje. É o dom supremo, sem amor nada adianta. É a forma de operar os dons que são irrevogáveis. Se não opera pelo amor, não adianta. A Bíblia diz ainda que vendesse tudo o que tem e doasse aos pobres, sem amor nada seria. Ainda que falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor nada seria. Porque tudo passa, tudo cessará. Os dons de profecia, tudo, mas o amor ele permanece, ele é eterno. Ele disse: aquele que permanecer em mim, a minha mão, aqueles que o Pai me entregar, o Pai nos atrai até Ele enviando o Espírito de Cristo em seu nome, e Ele nos leva ao Pai, Ele nos encarrega de cuidar de nós, operando o amor em nós através dos dons que são irrevogáveis, e Ele nos conduz até o Pai. É uma troca. Nós somos atraídos até Deus, Deus nos atrai até Cristo e Cristo nos leva até o Pai. Quando assim nós perseveramos no amor, dia após dia. Porque o amor ele é benigno, ele tudo suporta. Ele nota-se que Jesus, o tempo Cristo ungido, Jesus o Filho do Homem, aquele que foi gerado à sombra, à proteção do Onipotente e concebido pelo Espírito Santo, a natureza divina. Semelhança do homem, mas a natureza divina. Castigado pelo castigo dos homens. Deus o aperfeiçoou no castigo dos homens. A natureza divina é aperfeiçoada no castigo dos homens. E seu espírito está pronto. Todo aquele que o segue em espírito e em verdade, ele está preparado para vencer o mundo e para alcançar a ressurreição. Ele é vigilante, ele tem um espírito que ora em conformidade com o Espírito, porque Jesus diz: tudo aquilo que pedires em meu nome, o Pai, e em espírito, o Pai fará. Nós temos que não pedir por, como a Bíblia diz, por motivações erradas. Ele diz: vós não sabeis pedir de forma errada para esbanjar nos vossos prazeres. Nós temos que pedir o que está em conformidade com o Espírito Santo, e o Pai assim o libera, porque através do nosso bom testemunho o nome de Deus é glorificado, através das atitudes que não são nossas, são de Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e homens, mas através das boas obras que ninguém se produz por si mesmo,
nós perseveramos na fé. Porque sem obras não existe fé, né? Assim como o corpo, quando expira o espírito, está morto, né? Assim é a fé. Se não perseverar nas boas obras que são produzidas através de Cristo, que só se produz por Ele, a fé naufraga, né? O endurecimento do coração, perde-se o dom supremo, que é o amor, né? E já há o esfriamento, a apostasia, do qual ele está nos falando por esses dias. Que os dias são maus, né? Porque a Bíblia diz que os últimos tempos seriam dias terríveis, onde o homem, obstinado pelo sucesso, né, estaria usando da parcialidade, né, estaria amantes de si mesmo, amante de tudo quanto é paixões, de tudo que é aquilo que é mundano, né, a ponto de amar o mundo e negar-se a Deus, porque aquele que ama o mundo, né, aquele que ama aquilo que há no mundo, né, ele se torna abominável diante de Deus, porque aquilo que é elevado para ele, para Deus é abominável, né? Ele ama tudo aquilo que há no mundo, como a Bíblia diz: não temas quando a casa enriquece, a sua glória engrandece. Porque quando for, a vida é passageira, é como uma nuvem que logo se dissipa, uma erva que arrancada logo murcha, né? E nada levará consigo. A riqueza terrena, ela não serve para nada em relação à salvação, né? O dom é gratuito, o preço já foi pago ali na cruz. O dinheiro pode ter seus efeitos aqui, mas para a salvação ele não tem serventia. Pelo contrário, ele é a raiz de todos os males, porque justamente por conta da riqueza, né, onde muitos tropeçam, onde muitos acabam como Salomão, né, que envolveu-se com mulheres pagãs, né, envolveu nos deleites da vida, já na sua velhice, e não cumpriu segundo seu pai havia lhe dito, né, conserva os mandamentos no seu coração, né, os pratica, e tudo que aonde for será bem empreendido. E ele jamais a parte do Deus que seu pai serviu, né? O rei Davi diz ao seu filho Salomão, que foi um rei sábio e muito próspero, né? Mas na sua velhice desviou do propósito, desviou o seu coração, a ponto de prestar culto a outros deuses, né? Por isso que a Bíblia diz: aquele que se julga forte, cuide para que não caia, né? Porque sempre haverá os dias maus, né? E os dias maus nós temos que estar preparados, cingido os lombos com a verdade, né? Vestir a cintura com a verdade, cingir a espada, o herói, né, sobre a cintura, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Coraça da justiça, né, exercendo a justiça, o direito, a equidade, a imparcialidade, revestindo o capacete da salvação, né, que usando o escudo da fé, com o qual apaga-se os dados inflamáveis do maligno. Se naufraga na fé, não veste a armadura do cristão, né? Não tem como combater um bom combate, né? O espírito desfalece, né? Como ele nos falou hoje no caso de Saul, uma morte espiritual, e ficou com o espírito ao atormentar, né?
por conta que ele perseguia aquele que estava no caminho, né? Aquele que estava segundo o coração de Deus, que estava na fé, e já ele se entregou à apostasia, né? O esfriamento do amor, já buscava honra para si mesmo, né? Onde hoje ele nos diz, né, a idolatria, a arrogância, né? A arrogância se torna idolatria, a desobediência como feitiçaria, né? E em mais um dia que a gente persevere, né? Na fé, no amor, na reverência, com a consciência que as obras de Cristo estão sendo produzidas em nós, perseverando assim como ele andou, no amor, no coração submisso e na humildade, né, que é a dependência de Deus, esvaziando de si mesmo, deixando com que ele nos glorifique através do Espírito Santo, né? E quando assim nós procedemos, nós fugimos de tudo aquilo que é honra e glória de homens, né? Porque se assim buscamos, nada somos. Deixamos com que ele persevere em nós as boas obras, através do exercício constante, a fé com as virtudes de Cristo, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei contra, há o cumprimento, há a justiça. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.